Bem-vindos ao vídeo sobre a história da banda mais icônica da história da música, os Beatles. Neste vídeo, vamos contar a história de como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se tornaram uma das bandas mais populares e influentes de todos os tempos. Vamos abordar os principais acontecimentos desde a formação da banda em Liverpool até a separação em 1970, além de explorar o legado duradouro dos Beatles na cultura pop e na música. A formação da banda e os primeiros anos em Liverpool. Os Beatles foram formados em Liverpool, em 1957, por John Lennon e seu amigo de infância, Pat Shotton. Pouco tempo depois, Paul McCartney se juntou à banda, seguido por George Harrison e, finalmente, Ringo Starr. Nos primeiros anos, os Beatles tocavam em clubes noturnos em Liverpool e Hamburgo, na Alemanha, e desenvolveram um som inspirado pelo rock and roll americano e pelo R&B. Em 1962, os Beatles assinaram com a gravadora EMI e lançaram seu primeiro single, Love Me Do. O contrato com a gravadora EMI e o lançamento do primeiro single e álbum. O primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, foi lançado em 1963, e imediatamente se tornou um sucesso no Reino Unido. O álbum foi gravado em um único dia, e apresentava músicas como I Saw Her Standing There e Twist and Shout. O segundo álbum, With the Beatles, também foi um sucesso, e apresentou músicas como All My Lovin' e It Won't Be Long. Em 1964, os Beatles lançaram seu terceiro álbum, A Hard Day's Night, que foi acompanhado pelo filme homônimo. A Beatlemania e a influência dos Beatles na cultura pop e política dos anos 60. Em 1964, os Beatles se apresentaram no programa de televisão The Ed Sullivan Show, e isso desencadeou uma histeria mundial conhecida como Beatlemania. Os Beatles se tornaram a banda mais popular do mundo, e seu impacto na cultura pop e na moda dos anos 60 foi imenso. A mensagem de amor e paz dos Beatles também teve um impacto significativo na cultura e política da época, com muitos jovens se inspirando nos ideais dos Beatles para protestar contra a guerra e lutar pelos direitos civis. A evolução musical da banda, desde o rock and roll até as experimentações com psicodelia e música indiana. Os Beatles não foram apenas uma banda de rock and roll. Eles continuaram a evoluir musicalmente, incorporando elementos de música clássica, psicodelia e música indiana em suas composições. Álbuns como Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band são considerados marcos da história da música, e continuam a inspirar artistas até hoje. Com o sucesso da turnê pelos Estados Unidos, os Beatles voltaram para a Inglaterra e se dedicaram à gravação de novas músicas. Em 1964, lançaram o álbum A Hard Day's Night, que incluía a canção homônima, além de outras composições marcantes como Can't Buy Me Love e And I Love Her. O sucesso da banda continuou a crescer e, no mesmo ano, eles lançaram outro álbum, Beatles for Sale, que incluía hits como 8 Days a Week e I'll Follow the Sun. Em 1965, os Beatles lançaram um dos seus álbuns mais importantes e influentes, Rubber Soul, que marcou a transição da banda do rock and roll para um som mais sofisticado e experimental. O álbum incluía faixas como Norwegian Wood, In My Life e No Very Man, que mostravam a habilidade dos Beatles em criar letras profundas e emocionantes. No mesmo ano, os Beatles lançaram Help, que incluía a canção homônima e outras faixas como Ticket to Ride e You've Got to Hide Your Love Away. O álbum mostrou mais uma vez a versatilidade da banda, que já havia se estabelecido como uma das mais importantes da história da música. Em 1966, os Beatles lançaram o álbum Revolver, que foi outro marco em sua carreira. O álbum incluía músicas como Eleanor Rigby, Yellow Submarine e Tomorrow Never Knows, que mostravam a experimentação da banda com novos sons e técnicas de gravação. Revolver é considerado um dos álbuns mais importantes e influentes da história da música pop. No final de 1966,
os Beatles decidiram que não fariam mais turnês ao vivo e se concentrariam em gravar novas músicas em estúdio. Em 1967, eles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é considerado uma obra-prima da música pop. O álbum incluía faixas como Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life e a própria faixa título, que mostravam a evolução da banda em termos de experimentação e inovação musical. Após o lançamento de Sgt. Pepper's, os Beatles continuaram a inovar e experimentar em seus álbuns seguintes, como o Magical Mystery Tour e The White Album. Em 1969, eles lançaram Abbey Road, que seria o último álbum gravado pelos 4 membros juntos. O álbum incluía clássicos como Come Together, Something e a icônica suíte de medleys que encerrava o álbum. O fim dos Beatles e o legado duradouro da banda. Em 1970, após anos de tensão e desentendimentos, os Beatles se separaram. Cada um dos membros seguiu sua carreira solo, mas o legado dos Beatles continuou a crescer. Infelizmente, em 1970, os Beatles anunciaram sua separação, deixando para trás um legado musical que continua a ser admirado e influente até hoje. Seus álbuns e canções continuam a ser ouvidos e apreciados por novas gerações, e a banda é frequentemente citada como uma das mais importantes e influentes da história da música. Os Beatles mudaram a música pop para sempre, trazendo uma nova abordagem à composição de canções, à produção musical. Com o fim dos Beatles, muitos questionaram se a música da banda ainda seria relevante e influente. No entanto, a resposta veio rapidamente. A música dos Beatles continuou a tocar nas rádios e a inspirar artistas de todo o mundo. O legado dos Beatles é indiscutível. Eles revolucionaram a música popular, introduzindo elementos de diferentes gêneros musicais e criando um som único e inovador. Sua influência não se limitou apenas à música, mas também se estendeu à moda, cultura e política da época. Até hoje, a música dos Beatles é estudada e analisada por músicos estudiosos. Suas canções são regravadas por artistas de todas as idades e gerações. Ainda podemos ouvir seus clássicos em filmes, comerciais, séries de TV e em inúmeras outras formas de mídia. Os Beatles foram muito mais do que apenas uma banda de rock. Eles foram os porta-vozes de toda uma geração, expressando os desejos e sonhos de uma juventude em busca de mudanças e novas formas de expressão. Sua mensagem de amor, paz e união ainda é relevante hoje em dia, e seus ensinamentos sobre liberdade criativa e experimentação continuam a inspirar novos artistas em todo o mundo. Portanto, podemos afirmar que os Beatles não foram apenas uma banda, mas uma revolução cultural que mudou para sempre a música e a sociedade. Seu legado continua a viver através de sua música atemporal, inspirando e influenciando gerações futuras. Em resumo, a história dos Beatles é uma jornada incrível e inspiradora. De jovens desconhecidos em Liverpool a lendas mundiais da música, eles deixaram uma marca indelével na história da música e da cultura. Ao longo de suas carreiras, os Beatles influenciaram e moldaram a música e a cultura popular em uma escala sem precedentes. Eles foram os pioneiros do rock and roll, os pioneiros da psicodelia, os defensores da experimentação sonora e os representantes de uma nova era de pensamento livre e criatividade. A história dos Beatles é uma história de sucesso, mas também é uma história de amizade, amor, desafios e superação. É uma história que inspira e emociona pessoas de todas as idades e origens. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a contar a história dos Beatles de uma forma convincente e interessante, destacando a importância e influência da banda em nossa cultura e sociedade. Lembre-se sempre do legado dos Beatles e da mensagem de amor, paz e união que eles pregaram em suas músicas e em suas vidas. Ainda hoje, suas músicas continuam a ser uma fonte de inspiração para muitos, e seu impacto na música e cultura popular é inegável. Que a história dos Beatles continue a ser contada e celebrada por muitas gerações futuras, inspirando novas gerações de artistas e mudando para sempre a forma como vemos e ouvimos a música.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.